Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 25. Se você perdeu algum dos temas dessa semana, você pode fazer uso da apostila e recapitular, tá? Essa daqui é para você riscar, escrever, estudar, meditar. É um material para o nosso estudo. Encontrou Mateus no capítulo 25, diga amém. Feche os teus olhos. Deus Santo, nos encontramos em tua casa, Pai. E neste lugar, o Senhor deseja falar a nós. O teu Espírito, ele se faz presente, nós cremos nisso. E nesta manhã o Senhor tem uma mensagem especial para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a nos desconectarmos de tudo aquilo que nos cerca, de toda conversa vã, para que a nossa mente, a nossa atenção esteja inteiramente voltada para o Senhor, para a voz do teu Espírito Santo, e que o Senhor tenha liberdade de falar a nós, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram, dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Queridos, nós temos alguns símbolos nessa parábola. Me ajuda aí. Quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus Cristo. Quem são as virgens? Quem são as virgens? As virgens loucas, imprudentes, quem são? Levanta a mão. E as virgens prudentes? Sabe o que é mais assustador nessa parábola? Eu já ouvi inúmeros sermões a respeito dela. É porque essa é uma parábola para a igreja. As 10 virgens estão sentadas aqui. E segundo a parábola, 50% dos que estão aqui vão se perder. A minha pergunta é: de que lado nós estamos? E não é da forma como a gente diz, é naquilo que a gente faz, a nossa resposta. Essa é uma mensagem para a igreja. As virgens é a igreja. Somos nós. Tem um outro símbolo aqui, lâmpadas. O que é a lâmpada? Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o azeite? Espírito Santo. O contexto de Ezequiel nos ajuda a entender perfeitamente isso. O azeite é o Espírito. E a porta? Lembra que o noivo entrou, passou e fechou a porta? A porta é o quê? A salvação, a graça. A graça.
Por isso existe um termo, especialmente no meio adventista, que diz quando a porta da graça se fechar, a oportunidade de salvação se encerra. Percebe quantos símbolos a gente tem nessa parábola aqui? Um dia alguém perguntou o seguinte: por que as virgens prudentes dormiram? Aqui eu li prudentes, como é que está na sua Bíblia aí? Sensatas? Não, as prudentes. Prudente, sensata, tem outro termo? E as insensatas aí são chamadas de nécias, loucas, tem algum outro termo? Então perceba, as loucas, as insensatas, as nécias, dormir a gente entende. Agora, por que as prudentes dormiram? Essa é uma curiosidade. E nós vamos estudar nessa semana 3 aspectos dessa parábola. 3 aspectos. Para entender que o problema não foi o atraso do noivo, o problema não foi o sono das virgens, mas o problema foi a falta do azeite. A falta do azeite. Para a gente entender cada um desses pontos, eu gostaria de primeiro abordar sobre o atraso do noivo. Tem um passador aqui. Isso. Foi. Então Paulo declarou que a demora do noivo, ela gerava incredulidade. E nós temos um texto aqui de Mateus que diz o seguinte: e tardando o esposo, conforme a gente leu, tosquenejaram todas e adormeceram. 10 virgens, quantas dormiram? As 10 dormiram, 100% dormiu. Agora, Pedro, por que elas dormiram? A causa do sono lá, a causa delas terem dormido foi o quê? O atraso ou a demora da chegada do noivo. É interessante porque nos nossos dias quem atrasa não é o noivo, né? Quem atrasa geralmente é a noiva. Mas aqui diz que o noivo não atrasou, o noivo demorou, e tem uma diferença aí. Referendo-se a esse atraso, a essa demora, um cristão diz o seguinte: para salvar o pecador, Deus considera que muito tempo é pouco. Para salvar, muito tempo é pouco. Agora, para acabar com o pecado, Deus considera pouco tempo muito. Na hora de acabar com o pecado, pouco tempo pode ser muito. Na hora de salvar, o processo se inverte. O atraso, ele gerou uma crise. O atraso gerou uma crise que ofereceu vantagens às nécias e às prudentes. A demora, ela tem um propósito. O objetivo da demora do noivo voltar é para que todos se preparem. A oportunidade foi dada não só às prudentes, não só às sábias, mas às tolas também. A oportunidade é para todos, para todos. As nécias ofereceu a oportunidade de perceber a falta do azeite. Às prudentes, a oportunidade de valorizar aquilo que já possuíam. A oportunidade é para todos. Tirando do atraso o estigma da culpa, nós vamos analisar um segundo ponto. Vocês conseguiram entender que a demora de Jesus voltar é esperando a tua decisão? É esperando que você tenha a reserva do azeite? É dando a oportunidade para cada um de nós da salvação? Há um propósito na demora de Jesus em voltar. Demora para nós. Para Ele está tudo no tempo. No relógio de Deus, tudo acontece de forma perfeita.
Vamos analisar um segundo ponto aqui, o sono das virgens. Diz o verso 5 lá: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O sono nessa parábola, ele pode significar a necessidade do descanso do ser humano. Mesmo tendo algo importante para fazer, a gente tem necessidade do sono. Alguém já piscou o olho dirigindo? Estava dormindo porque não tinha outra coisa para fazer? Percebe como chega um momento em que a nossa condição humana limitada, ela sucumbe diante de uma necessidade física? A nossa vontade sucumbe diante de uma necessidade física. Aí eu quero continuar dirigindo, mas o sono não deixa. Insiste para ver. Uma vez eu tinha só a Ilana pequena ainda, e eu e Ireni fizemos uma aventura saindo daqui no final de tarde para ir para Colinas. Eu nunca tinha rodado nessa BR aqui. Nunca tinha rodado para cá. Tinha chegado aqui em Palmas em 91, e lá, esse era o ano de 94. A gente pegou uma saveirinho, final do dia, emprestado, e a gente foi para Colinas, para a casa da irmã dela. E a gente saiu no final do dia já, ela com a Ilana no colo, pequenininha ali, 1 aninho. E quando foi daqui, quando chegou em Miranorte, eu já estava com sono. Pensa numa estrada longa. Quando eu peguei aquela BR, hoje tem muito trânsito. Naquela época não era tão intenso assim. E como não conhecia, hoje a gente conhece praticamente cada ponto da estrada, é fácil. Não, ali eu paro, encosto, descanso. Não tinha postos do jeito que tem hoje. E andando, só via mato, só via mato, só via mato. E aí eu arregalava os olhos assim, dali a pouco, quando eu via, eu estava indo para a margem da direita, eu estava indo para o meio da pista, dava aquela sacudida, tapa na cara. E eu falando, Ireni, fala comigo, conversa comigo. A virgem sucumbiu, né? Adormeceu também. E tem uma situação até que a Ilana ia caindo entre as pernas dela no chão. Mas o fato é que numa altura da estrada, nesse insistindo para ficar acordado, eu ouvi o som de uma buzina. E naquilo assim, quando eu me dei conta, eu vi só o farol na minha frente. Assim, o instinto fez eu jogar para a minha direita e a carreta passou. Vocês acreditam que o sono foi embora? É curioso, né? Esse fato. Mas normalmente nós não resistimos ao sono. Às vezes nós precisamos ser sacudidos. Na igreja não é diferente. Com as coisas de Deus não é diferente. Às vezes, para fazer alguma coisa, nós precisamos ser sacudidos, dar um susto para a gente enxergar uma necessidade. Enxergar uma necessidade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O sono, esse sono fisiológico, ele não é pecado, viu? Aliás, ele é até um remédio. Dormir é necessário, mas chama atenção para as necessidades de estarmos sempre preparados. Dormir não é problema, mas nós precisamos dormir preparados. Já ouviu histórias de pessoas que deitaram para dormir e nunca acordaram? Eu, quando li esse texto, me lembrei de uma outra passagem. Lá no livro de Êxodo, na saída do Egito. Deus havia enviado 9 pragas já sobre o Egito. Era a hora da 10ª praga. E aí são dadas as orientações para a primeira Páscoa. Ali surgiu a Páscoa. Está registrado lá em Êxodo, no capítulo 11. E nesse contexto todo, a ordem dada aos israelitas, a nação que era escrava e deveria sair dali agora em liberdade, deveriam matar um cordeiro. Tinha todas as regras do preparo, mas o que me chama a atenção era como eles deveriam estar durante a noite. 11, lá no verso 11, fala assim: prontos para viajar.
com sandálias nos pés e cajado na mão. Preparados. Preparados. E assim eles fizeram. E tiveram que sair às pressas. Na hora que é necessário partir, não há mais tempo para preparo. Nós estamos vivendo a oportunidade do preparo agora. Quando Cristo se manifestar, passou a oportunidade. Quem não o fez, virgem louca. Outra coisa que nós não sabemos é o dia da nossa morte. Se a morte chegar, se descansou preparado, amém. Se não o fez, virgem louca. Percebe? E esse é um retrato da porta da graça. E essas são as circunstâncias em que a porta da graça se fecha. A oportunidade da salvação se encerra ou pela volta de Jesus, ou pelo cessar da vida. Não existe outra forma. Enquanto existir vida, há esperança. Encerrou a vida, cessaram-se as oportunidades. As virgens insensatas não tinham o que precisavam. E elas foram pegas desprevenidas. Olha o que diz o comentário. O sono simboliza a fraqueza natural do ser humano, que mesmo desejando vigiar, pode sucumbir ao cansaço. Precisamos estar espiritualmente preparados, mantendo a fé viva. E o azeite, símbolo do Espírito Santo, na medida sugerida por Paulo. Precisamos estar repletos, completos do Espírito Santo. O sono das virgens mostra a realidade da vida cristã. Há momentos de fraqueza, mas o chamado é para manter a vigilância espiritual, a perseverança e o preparo constante para a volta de Cristo e até a volta de Cristo. Finalmente, eu gostaria de falar sobre a terceiro ponto, a falta do azeite. Essa parábola diz que horas o noivo vem? Que hora foi dado o recado? À meia-noite. À meia-noite. Essa é uma forma de dizer assim, na última hora. E quando a gente olha o cenário mundial, não há dúvidas, inclusive para os cientistas, de que nós estamos vivendo a última hora. Os últimos minutos da história deste mundo. A vida na Terra está se tornando insustentável. É impossível continuar. Não vai se prolongar por muito tempo a existência na Terra. É por isso que grandes investimentos são colocados para expandir os limites da Terra, na esperança de se colonizar uma parte da Lua, se colonizar Marte, para poder, quem sabe, preservar a espécie humana de uma destruição iminente. Tentativas vãs. Porque a sentença de Jesus Cristo, ela não vem somente para este planeta. Não é somente para esse planeta, mas para todo esse sistema. Não há para onde fugir. A única forma de nós sobrevivermos é termos a reserva do azeite. A reserva do azeite. Curioso é porque as 10 virgens acordaram nessa ordem. Quantas dormiram? 10. Quantas acordaram? 10. Todas dormiram, todas acordaram. E a partir desse momento que fica evidente a grande negligência. As nécias, elas tinham apenas uma pequena porção, o suficiente de azeite para se manterem como membros da igreja. Mas não tinham um relacionamento pessoal, real, com Deus, com seu Espírito, com Jesus. Sabe aquela história de viver somente o necessário? E as outras 5, elas tinham reserva. O que é essa reserva?
pessoas que tinham relacionamento com Deus. Pessoas que tiravam tempo para estar na presença de Deus. É triste imaginar que 50% das virgens estavam esperando a volta de Jesus sem estarem cheias do Espírito Santo. E com isso, carimbando a sua própria sentença. As 10 virgens, volto a repetir, elas estão aqui dentro da igreja. 50%, a metade, vai dar com a cara na porta. Triste realidade, mas uma severa advertência, para que a gente tenha a oportunidade ainda de ajustar aquilo que é necessário, para que quando ouvirmos a voz do noivo, Jesus Cristo, possamos acompanhá-lo. O azeite é símbolo do Espírito Santo e o noivo representa Jesus. A parábola nos ensina que devemos aguardar Jesus de que forma? Cheios do Espírito Santo. Essa é uma das condições. Queridos, estar cheio do Espírito Santo é a única condição que torna possível o nosso encontro com o noivo. A única. Se a gente tiver esse senso de necessidade, nós vamos buscar a presença de Deus. Se nós tivermos esse senso do tempo que estamos vivendo, da urgência, nós vamos começar isso agora. Nós não vamos fazer um plano para no futuro ajustarmos a nossa vida. No futuro fazemos um concerto com Deus. Tudo o que temos é hoje. O futuro não chegou, o passado já se foi. Nós só temos o hoje. É por isso que é chamado de presente. Presente. É o que Deus concede a cada um de nós. Alguém pode alegar assim, as nécias tinham um pouco do Espírito. Tanto é que elas falam assim, dá um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Né? Mas ter um pouco do Espírito Santo não é suficiente na hora mais escura da história humana na Terra. Não será. A ocasião exigia não um pouco, mas uma vida cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. As virgens nécias tinham o Espírito Santo só na medida, só o essencial, só para aquele momento. Não tinham reservas. E é disso que nós necessitamos. E é curioso porque essa porção do Espírito Santo nós enchemos e esvaziamos todos os dias. Todos os dias. Um dia sem buscar, nós não entramos na reserva. Seca o tanque mesmo. Seca o tanque. Portanto, todo o tempo é tempo de abastecer. A falta de azeite das virgens insensatas representa a falta de preparação contínua e pessoal, que não pode ser suprida por empréstimos. Cada pessoa precisa cuidar da sua própria fé, do seu próprio relacionamento com Deus. Ninguém pode dizer assim, ora pela minha fé. A fé é de quem? É sua, amigo. Ninguém pode dizer, ore pela minha fé. Cada um precisa ter e viver a sua própria experiência. Para concluir, o problema não é o sono, o problema não é o atraso, o problema é esperar a volta de Jesus sem ter o Espírito Santo. Se eu fosse perguntar aqui, você tem o Espírito Santo? Para levantar a mão, a gente poderia ter uma decepção muito grande. Percebe a nossa necessidade? E nesse conceito, eu não devo olhar para o meu irmão. É a minha lâmpada. É o meu azeite. É o meu tempo com Deus. E segundo a parábola, isso não pode ser dividido.
compartilhado. Eu compartilho o meu testemunho, não o meu azeite. Eu compartilho a minha história, não a minha comunhão. Isso cada um precisa experimentar por si mesmo, por si mesmo. Ninguém pode estar preparado para a volta de Jesus sem estar cheio do Espírito Santo. Essa é uma condição indispensável. O encontro com o povo representa o início da vida eterna. Encontro com o noivo representa o início da vida eterna. Falando sobre isso, o apóstolo João, ele tem um texto bem conhecido que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E um outro texto que João escreveu é esse aqui, ó. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Está lá em João, capítulo 5, verso 12 e 13. Já Paulo, ele escreve o seguinte, ó. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Eu não sei se você prestou atenção, mas só tem uma chance da gente desfrutar da vida eterna. É permitindo que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Eu tenho um problema porque eu não consigo afirmar ainda como Paulo. Paulo diz: eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Se eu não consigo dizer isso, se eu não consigo afirmar isso, se eu não consigo ainda aplicar isso à minha vida, é porque a porção necessária do Espírito Santo, ela não atingiu o seu ponto ideal. E se isso acontece também com você, é porque nós temos ainda não somente a necessidade, mas a oportunidade de continuar buscando para que essa porção chegue até a medida certa de transbordarmos do Espírito Santo. E isso será manifesto através dos nossos feitos, daquilo que faremos, da maneira como alcançaremos aqueles que estão à nossa volta. Eu tenho um apelo para você. A verdade é que todos nós aguardamos a volta de Jesus. Todos nós esperamos, alguns de nós até sonhamos com esse momento. Há uma expectativa, a gente fica maravilhado pela beleza e pela grandiosidade desse evento. Mas é tristeza porque, embora a gente tenha o conhecimento, a gente tem uma expectativa com relação ao encontro com Cristo, nem todos estamos prontos. Nem todos estamos preparados. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo para encontrar-se com Jesus e desfrutar da eternidade. Não há outro meio. Se desejarmos, nós vamos receber. Se desejarmos, foi lido lá no início. Se nós ansiarmos por isso, nós vamos receber. Porque é uma disposição maior de Deus em conceder o seu Espírito aos seus filhos do que o nosso próprio desejo de receber. É maior o interesse do céu pela nossa salvação do que o nosso próprio desejo de nos salvar. Temos a necessidade de buscar. Sem a unção plena do Espírito Santo, sem a chuva serôdia, não há salvação. Não haverá como suportar. A minha pergunta é: você está pronto? A segunda pergunta é: você deseja realmente se preparar?
Você deseja realmente receber o Espírito Santo? Se esse é o desejo do teu coração, eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Pai Santo. Nos encontramos ainda em tua casa e de uma forma muito especial, racional, o Senhor tem falado conosco. Nos tem sacudido e despertado para a nossa real necessidade. A necessidade do teu Espírito Santo em nós. O Senhor tem nos conscientizado ainda do tempo que estamos vivendo, um tempo já emprestado. As coisas que estão acontecendo no mundo, seja na natureza, no meio social, político, religioso, científico, em todos os aspectos, tem não somente nos impressionado, mas tem nos assustado. Mas todas essas coisas são prenúncios de que algo muito maior está prestes a acontecer. E o propósito do Senhor em permitir que essas coisas aconteçam. O Senhor não é o causador da morte, da destruição, das enfermidades, não. Essa é a ação do maligno no mundo dominado pelo pecado, no mundo que não aceita a intervenção divina, no mundo que tem colocado o Senhor de lado, e por respeitar a vontade humana, muitas vezes o Senhor se retira, dá um passo atrás, e o caos é instalado. Diante do clamor dos teus filhos, o Senhor vem em socorro. Mas volto a repetir, essas coisas ainda são permitidas pelo Senhor, ainda não veio o fim, ainda não foi tudo destruído, porque o Senhor está concedendo a nós oportunidades. O desejo, o anseio do Senhor é fazer valer o preço que já foi pago na cruz, é fazer valer o sacrifício do nosso Salvador, fazendo com que cada um de nós tenha consciência do alto preço que foi pago e que manifeste uma vida rendida ao Senhor. Pai, a gente vive preocupado com tantas coisas. É família, é trabalho, faculdade, estudos os mais diversos, incertezas sobre tantas coisas. Tanta coisa tem ocupado a nossa mente. Tão pouco tempo temos separado para o Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque a gente diz que acredita na Tua palavra, e lá nós encontramos em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos ajuda a ter o Senhor de fato como primeiro em nossa vida. Ajuda a valorizarmos o tempo em Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a enchermos a nossa vasilha de azeite. Nos ajude, ó Pai, a permitir que o Teu Espírito em nós faça coisas extraordinárias na nossa vida e através da nossa vida, nos salvando e salvando aqueles que nos cercam. Nos conceda o Teu perdão, Pai. Perdão porque negligenciamos isso por muito tempo. Obrigado. Obrigado porque o Senhor está nos dando uma nova oportunidade. Que a abracemos, que não adiemos mais essa decisão, e que Tua igreja seja finalmente batizada com o poder do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus.